Olá, está começando mais um programa Vida de MEI. Eu sou Camila Xavier e você é o meu convidado de hoje. Além da sua presença, nós vamos receber também o analista de negócios do Sebrae Amapá, Francisco Batista. E com a história de hoje, provavelmente você, empreendedor, se identifique. O negócio que você vai conhecer aqui se chama 13ª Rodada. Essa é a empresa de duas amigas que enxergaram na pandemia uma oportunidade de uma renda extra. A ideia é inovadora, já que muitas pessoas cumpriram o isolamento social e ficaram muito tempo dentro de casa, né? A Isabela e a Gabriela resolveram levar diversão aos seus clientes, alugando jogos de tabuleiro. Vamos ver. Meu nome é Gabriela Peixoto, eu sou administradora, eu sou formada em administração com ênfase em marketing. Eu comecei a empreender quando eu tinha 25 anos, na verdade, 13ª Rodada tem 2 anos já. A gente começou a empreender durante a pandemia, então foi bem no início da pandemia quando a gente viu que era importante, na verdade quando a gente queria ter mais jogos, essa foi a ideia de empreender, foi aí que eu comecei a empreender. Nós somos duas irmãs, então eu e a Isabela, então a Isabela é pedagoga e eu sou administradora. Então juntas a gente decidiu em casa, a gente decidiu criar a 13ª Rodada. Então a Isabela com a pedagogia, com a ideia dela das crianças, ela entende um pouco dessa coisa lúdica, da questão da pedagogia com o jogo, e eu com a questão da administração. Então na faculdade eu estudei como fazer um plano de negócio, então eu sabia mais ou menos como montar uma empresa, e aí a gente usou esses dois pontos para criar o 13ª Rodada. Então a Isabela veio com a parte de saber quais jogos a gente ia comprar para atingir o público infantil e eu para organizar a casa e saber como é que a gente ia montar a empresa e tudo mais. A gente não transitou, então hoje a gente ainda continua nos nossos empregos, então a Isabela continua sendo pedagoga e eu continuo sendo administradora. A gente tem cada um seus próprios empregos, mas a gente leva isso como um trabalho a mais, como hoje no Brasil a gente precisa, né, ter um trabalho a mais. Então esse é o nosso trabalho a mais e graças a Deus é uma coisa que a gente ama. Eu fui fazer um intercâmbio no Canadá e aí um dos lugares que eu conheci era uma cafeteria que tinha jogos de tabuleiro para alugar. Na verdade eles alugavam e tinham um espaço para você estar lá e jogar. Então você pagava 10 euros, 10 dólares, você entrava e aí você jogava com seus amigos. Então cada um pagava a taxa e podia jogar lá quanto tempo quisesse. E aí quando eu voltei eu falei, cara, eu queria muito que isso tivesse no Brasil, eu queria ter isso no Brasil. E a ideia era um dia eu montar a minha própria cafeteria e ter meus próprios jogos de tabuleiro. E aí a gente pensou em fases, como é que eu poderia alcançar isso? Então qual era o plano? Era ter meus jogos de tabuleiro em casa. Só que aí veio a pandemia, não dá pra ter um lugar físico, não dá pra abrir um lugar. Então por que a gente não compra os jogos, tem eles em casa e aluga pras pessoas? Começou com o Rumicube, a gente tinha o Rumicube e o perfil em casa. E aí a gente queria ter mais jogos. Como é que a gente faz pra comprar mais jogos? Vamos alugar os jogos. E aí, alugando, a gente comprava mais. E foi sempre assim, o valor que a gente ganhava, a gente reinvestia em novos jogos. A gente tem esse acervo de 45 jogos, 50 jogos, que a gente pode ter a nosso acesso. Então esse hoje é o nosso lucro. A ideia de ter um café, um local físico, também veio porque quando a gente era mais nova, nossos pais são separados. E aí meu pai vinha pra Santos e a gente não tinha o que fazer. A gente ia pro shopping e aí chegava no shopping, o que faz? Não tem nada pra fazer. A gente almoçava, meu pai via o horário e falava, tem que ir pra casa, porque não tem mais o que a gente fazer aqui. Então a ideia era também ter um lugar para as pessoas passarem um tempo de qualidade, sabe? Juntas, darem risada. Porque muitas vezes a gente vai hoje pro bar e fica mexendo no celular. Ou vai pro restaurante e fica mexendo no celular. Então a ideia de ter um local físico para as pessoas se divertirem era que elas pudessem passar um tempo de qualidade consigo juntas. Então ter um jogo que às vezes dá para jogar de 2 pessoas... Eu não tinha um espaço físico pra jogar com meu pai, mas se eu tivesse um café onde eu pudesse sentar e jogar aquele jogo, ia ser muito mais legal. Eu ia ter um tempo de qualidade com ele, né? A gente aluga hoje jogos de tabuleiro, então a gente tem desde Monopoly, que é um jogo super tradicional que todo mundo normalmente tem em casa. A gente tem Perfil, tem o Master, tem o Catan, que é um jogo que custa R$500 na loja fechado, que normalmente as pessoas jogam uma vez e deixam guardado. A gente tem o Escape Room, que é um jogo que só dá pra jogar uma vez,
Então, se você tem na sua casa, você vai jogar até o nível 4 e acabou, você não pode jogar mais porque você já sabe como jogar aquele jogo. Então, são jogos que, assim, as pessoas vão ter a oportunidade de jogar por 20% do valor dele. Então, você vai alugar um jogo por 40, 50 reais e que você pagaria 500 reais, 400 reais na loja. Então, a gente aluga os jogos pelo 20% do valor que ele custa originalmente fechado. No início, quando começou a comprar os jogos, a gente determinou que seria 20% do valor em cima do jogo. Então, hoje, como eu disse, a gente não tem muito lucro. O lucro que a gente tem é para comprar novos jogos. Então, é sempre 20% e a gente pensa que a vida útil dos jogos são 5 aluguéis. Claro que dura mais do que isso, então a gente pensa aí no gasto do jogo. Então o jogo hoje ele vai durar 5 vezes, mais com certeza, mas eu tenho que garantir que ele vai ter uma vida útil de 5 vezes. Então aí com 5 vezes eu pago o jogo. É um lucro bom e a gente conseguiu já comprar pelo menos do nosso acervo original pro acervo que a gente tem hoje. A gente tem mais do que 35 jogos que a gente comprou com todos os aluguéis que a gente fez. Na verdade, nunca teve problema de perda de peça. É uma preocupação que a gente teve desde o início. Então, os nossos manuais, eles são emplastificados, as cartas são emplastificadas, a gente toma muito cuidado com isso e, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum jogo danificado. Lá no site, quando a pessoa aluga, ela tem um regulamento dizendo que se ela perder alguma coisa, danificar o jogo, ela tem que pagar o valor integral do jogo. Então a ideia é que quando ele sai daqui, a gente confere todas as peças e quando ele volta, a gente também confere todas as peças e a gente pede pra pessoa conferir também, porque afinal é uma troca, né? A gente tá alugando e a pessoa também tá participando aí da nossa economia. A 13ª rodada significa, na verdade, 13, porque é o DDD de Santos, e aqui em Santos a gente é muito regional, muito bairrista. Então, a maioria dos comércios tem alguma coisa ligada a Santos, pelo menos a gente tenta ser muito tradicional. Então, o 13 veio para ser 13 da área região Santos, Baixada Santista, e o Rodada, que são as rodadas de jogo, né? Então, o nosso logo ele é até um tabuleiro, porque tem trazer remeter o jogo, né? Então, remeter ali o jogo, e o rodada para quantas vezes você vai jogar. Então ficou 13 rodada, 13ª rodada. Eu tenho MEI porque eu trabalhava já com a opção PJ, então eu era MEI, e aí casou super bem com a 13ª rodada eu ter o MEI e continuar o MEI. Hoje eu não sou mais microempreendedora trabalhando, emitindo nota fiscal PJ, mas eu mantenho o MEI pelo 13ª rodada, por ter a 13ª rodada. Então ele ajuda bastante quando a gente precisa comprar algum jogo que tenha descontos para empresas, então a gente utiliza o MEI. Eu participei de uma feira de empreendedorismo e eu vi a importância mesmo do MEI. Eu acho que ter um CNPJ abre muitas portas e é uma facilidade que, assim, quem não tá irregular não tem. Então, alguns descontos que eu tenho por ser CNPJ ou até mesmo emitir a própria nota fiscal é uma coisa que a gente nunca está preparado para ter. Então, se um cliente me pedir uma nota fiscal, eu tenho como emitir hoje em dia. Então, são pequenas coisas no dia a dia que você vê a diferença de ter um CNPJ, de ter um MEI. É claro que é um valor, é uma DAS que você tem que pagar todos os meses, mas essa DAS no futuro vai recompensar e ajuda muito. Então, aos pouquinhos aí ele meio que se paga e eu gosto muito. Minha principal dificuldade hoje como empreendedora é divulgar, é fazer material criativo para colocar nas redes, é saber como impulsionar da melhor forma, saber como atingir o público da melhor forma. Porque é difícil saber quando que as pessoas vão precisar de jogos. Porque assim, elas podem precisar num sábado à noite ou podem precisar numa terça de manhã. Então a gente já atendeu das melhores formas, das formas mais difíceis. Teve por exemplo, um sábado que uma moça falou: tô no aniversário da minha irmã, a gente não tem o que fazer, queria alugar um jogo. E aí a gente atendeu ela. Então não tem muito como esperar que momento as pessoas vão precisar do jogo. Então é também entender quando que as pessoas vão precisar. E meio que não tem como saber.
Então isso é uma dificuldade pra gente hoje e como divulgar melhor. A gente ainda tá aprendendo isso, é um pouco difícil. O mercado que a gente atua, ele é ainda vazio, a gente ainda não tem muitos concorrentes. Mas no Brasil inteiro são poucos lugares que alugam jogos de tabuleiro. Então a gente tem um oceano azul aí, uma oportunidade muito grande pra explorar ao longo do tempo. A gente tem cidades perto que dá para alugar, que é Guarujá, Praia Grande, e a gente ainda não atende. Os nossos clientes chegam até a gente através dos nossos amigos, familiares, e agora a gente tem nosso Instagram, que estamos impulsionando os posts para chegar em mais pessoas. A gente tem vários amigos que indicam a gente fielmente, que fazem lá mesmo. Toda vez que estão jogando um jogo de tabuleiro com um amigo, lembram do 13ª rodada e divulgam. Então isso é muito bom, ajuda bastante, o boca a boca, as pessoas divulgando, mas também a gente está contando hoje com as mídias sociais, então divulgando, impulsionando as publicações e tentando ficar mais presente no canal digital, que também é super importante. Meus fornecedores hoje, a gente compra muitos jogos da Galápagos, eu acho que é a principal distribuidora de jogos hoje aqui no Brasil. Tem a Paper Games, também são jogos pequenos, mas estão muito bons. A gente tenta hoje ver os jogos mais diferentes que o público está procurando, e aí a gente pega direto da produtora dos jogos, para também ajudar as produtoras. Eu tive um suporte do Sebrae meio que indireto. Eu participei da Feira de Empreendedor do Sebrae e também a minha faculdade utilizou o método Sebrae de criação de empresas para o TCC. Então eu sou formada em administração com ênfase em marketing e o meu professor, na época do TCC, ele utilizou o material do Sebrae para criar o plano de negócios. Então, indiretamente, eu fui muito influenciada pelo Sebrae no momento de criar a empresa e saber toda a estrutura do plano de negócio. Então, foi muito positivo ter o Sebrae como um acesso para eu sempre que precisar de alguma coisa. Hoje a gente entrega os jogos através de um aplicativo de transporte. Antigamente a gente entregava nós mesmos de bicicleta ou de carro, para economizar até mesmo, para o cliente não ter que pagar muito com frete. Mas hoje a gente acha muito mais simples chamar um aplicativo de entrega na modalidade de motoboy e aí a gente entrega na casa da pessoa e a pessoa devolve pra gente do jeito que ela preferir. Se ela quiser vir retirar ou se ela quiser vir entregar, aí tá por conta dela. Mas assim, ter a facilidade de usar um outro aplicativo pra gente é muito bom, porque a gente não fica dependendo de alguém ter que levar. E como a gente tem nossos próprios empregos, a gente também, nossos empregos fora a 13ª rodada, a gente também pode se organizar melhor utilizando uma outra ferramenta. O futuro do nosso negócio, eu espero que a gente tenha um lugar físico para as pessoas jogarem, para passarem a noite, para se divertirem com seus amigos. É um sonho assim muito grande que a gente tem. É claro que hoje a gente sabe que economicamente é mais viável ter os jogos em casa e alugar para as pessoas utilizarem na casa delas, mas é um sonho que acho que nunca vai morrer em mim. Acho que eu sempre vou querer ter um lugar próprio para as pessoas passarem o dia ou passarem a tarde jogando jogos de tabuleiro. Então eu espero que um dia seja esse aí o nosso destino. Como você pôde ver, o empreendedorismo e a necessidade são impulsos para novos negócios, não é mesmo? Juntando o útil ao agradável, a Isabela e a Gabriela conseguiram se reerguer e o negócio delas está dando super certo. Antes do nosso bate-papo com o Francisco, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com Vida de MEI. No primeiro bloco, nós conhecemos a 13ª rodada, uma empresa criada durante a pandemia da Covid-19 com o objetivo de levar aí diversão a quem escolheu cumprir com o isolamento social e ficar em casa. Agora, como empreendimento, os negócios tendem a crescer, né? E quem traz as dicas, conselhos e esclarece nossas dúvidas sobre o assunto é o analista de negócios do Sebrae do Amapá, Francisco Batista. Seja muito bem-vindo ao Vida de MEI. Olá, Camila. Obrigado a todos que estão nos assistindo.
Francisco, para a gente começar, o que é e como se tornar um microempreendedor individual? O MEI é um empreendedor que, a princípio, antes de 2008, ele trabalhava informalmente, à margem da sociedade, trabalhava por meio de porta a porta, vendendo produtos, muitos camelôs, a economia informal em si, né? Eles eram informais, viviam à margem da sociedade, não contribuíam com o INSS, não tinham benefícios sociais e dependiam única e exclusivamente do seu trabalho. Então, se acontecesse algo com eles, uma doença, alguma coisa, eles não poderiam, não tinham nenhum suporte governamental para atender às suas necessidades durante aquele período de enfermidade. Então, o MEI foi pensado justamente para abarcar todos esses empreendedores que eram informais até 2008, e a partir de 2008, com a Lei Complementar 128, eles então tiveram a oportunidade de se formalizar, de se legalizar. Eu costumo comparar com o motorista que dirige o seu carro, né? Às vezes nós sabemos dirigir, mas não temos a habilitação necessária para conduzir aquele veículo. O empreendedor informal é aquele motorista, vamos utilizar essa analogia, que não tem a habilitação para exercer aquela atividade de motorista. O MEI veio justamente para isso, para legalizar, para oportunizar que esses informais eles estejam então conduzindo as suas atividades, fazendo as suas atividades econômicas de uma forma legal, e tendo com isso benefícios sociais que são garantidos por lei. Maravilha! Então a gente viu aí que é super fácil, né? Super tranquilo se tornar um MEI. E por que é tão importante, Francisco, se regularizar no mercado? A importância da regularização é para que não haja um impedimento da atividade econômica. Vamos supor que eu seja um empreendedor, eu abro o meu negócio, e esse negócio informal, não cumprindo os requisitos legais para que ele esteja estabelecido, se por acaso a fiscalização bater na minha porta, a fiscalização poderá exigir que eu venha a fechar o meu negócio por conta de estar exercendo uma atividade informal. Então, a legalização ela é importante justamente por isso, para dar legalidade àqueles atos que são praticados pelo empreendedor. Ele, então, passa a exercer aquela atividade econômica legalmente, a estar protegido por lei, e isso faz com que ele tenha uma série de benefícios, não somente o fato de ter um CNPJ, mas outros benefícios que são agregados à formalização do MEI. Muito bom. E você, aproveitando, falando nesses benefícios, você pode listar para a gente quais as vantagens de ser aí um empreendedor? São várias vantagens. A primeira delas é ter um CNPJ, que vai permitir você negociar com outras empresas, vai permitir você vender para o governo, que são chamadas as compras governamentais, vai poder emitir notas fiscais, contratar pessoal a baixo custo, né? O custo para se contratar uma pessoa para o microempreendedor é muito baixo, é em torno de 11% de custos para a contratação. Além disso, ele vai ter benefícios sociais, vai ter direito à aposentadoria, vai ter direito a uma licença por doença, o auxílio doença, caso ele aconteça algo no decorrer da sua atividade econômica que venha a afastá-lo do trabalho por um período superior a 15 dias, ele então estará coberto, assegurado pelo INSS durante esse período. Ele dá entrada no INSS e receberá um benefício de auxílio doença no período em que ele estiver afastado pela doença. Além disso, nós temos também acesso a serviços financeiros. Ele vai poder abrir uma conta corrente, pessoa jurídica, ter acesso a crédito juntamente aos bancos e também a assistência do SEBRAE. O SEBRAE que está à disposição com todo o seu aparato técnico para acolher esse empreendedor e fazer com que ele possa desenvolver as suas atividades da melhor forma possível.
Perfeito. E Francisco, sobre a nossa personagem, o que você achou do empreendimento da 13ª rodada? É um empreendimento criativo, é o que nós chamamos de empreendedorismo por oportunidade. Ela viu na pandemia uma oportunidade e ela tem que exatamente trabalhar essa ideia. É um mercado que está em crescimento. Devido à pandemia, ele se destacou, né? Nós tivemos que ficar presos em casas e uma das alternativas foi exatamente essa, desses jogos de tabuleiro, onde você reúne a família e ali começa a praticar essas atividades, esses jogos, como uma forma de entretenimento. Esse mercado está em ascensão por conta da pandemia e o que nós poderíamos sugerir para ela é trabalhar o relacionamento com o cliente, que isso é importantíssimo para o desenvolvimento do negócio, além de ser criativo, né? É o que nós chamamos agregar valor ao seu produto. Ela poderia criar competições para fortalecer esse mercado local dela e, além das competições, ela poderia criar novos jogos, né? Aqui no Brasil, a gente tem um histórico de criação de novos jogos de tabuleiro em cerca de 500 jogos por ano. Ainda é pouco se a gente comparar em termos mundiais, que pelo mundo afora anualmente são criados cerca de 1000 jogos, novos jogos. Então, usar a criatividade para a criação de novos jogos, está sempre atualizada nesse nicho de mercado que ela pretende atuar e, principalmente, nós consideramos a relação com o seu cliente algo importantíssimo que ela precisa desenvolver. Também é importante o controle financeiro, né? Ela ter um controle das suas finanças é importantíssimo para qualquer negócio. Separar a pessoa física da pessoa jurídica e controlar essas despesas para que não haja uma desorganização da vida financeira da empresa. Basicamente, seriam essas nossas recomendações. Perfeito, muito bem. E na reta final da nossa conversa, né, Francisco, o MEI, ele tem mais facilidade em conseguir crédito? O MEI, ele, por conta da legislação, ele é bem simples o processo de formalização do MEI e também de acesso a crédito. Porque ele cumprindo uma das obrigações, que é a declaração anual de rendimentos, com base nessa declaração, também todo o histórico financeiro dele, né? No caso, ele tem que ter o seu nome, não pode ter restrição bancária. O acesso a crédito é facilitado, sim, por meio das agências de fomento nos estados e também por meio dos bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e até o próprio Sebrae ajuda esse empreendedor, orientando ele sobre as obrigações que ele tem que cumprir, os requisitos que ele tem que cumprir para ter acesso a crédito. Muito bem. Agora, Francisco, vamos voltar um pouquinho à nossa conversa lá no início, né? Você pode apontar a importância do porquê se regularizar enquanto ainda se é microempreendedor? Isso pode ajudar no crescimento do negócio? Pode ajudar com toda certeza no crescimento do negócio, pelo fato de você se tornar formalizado legalmente, né? Você vai ter o amparo legal para exercer aquela atividade. Como eu já disse, você vai ter um CNPJ, vai poder emitir notas fiscais, você vai poder participar das compras governamentais, que é vender para a prefeitura, para o estado, para o governo federal, e também acesso aos produtos e serviços do Sebrae, cursos, consultorias que o Sebrae coloca à disposição desses empreendedores para que eles então possam ser capacitados na vida empresarial. O que nos falta muito no Brasil, os empreendedores, é aquela capacitação. Então, quem se capacita, ele tem mais possibilidades de ganhos, né? Ou seja, quem conhece ganha mais. Então, se você se capacitar, você vai enxergar possibilidades que uma pessoa não capacitada ela não consegue ver essas possibilidades. A visão da pessoa
capacitada pelo Sebrae, ela amplia. Ele tem conhecimento técnico, ele tem conhecimento dos caminhos necessários para que ele possa empreender e alcançar os seus objetivos enquanto empreendedor. Sim, e o Sebrae ele também oferece cursos aí daqueles bem para quem está iniciando mesmo, né? Para quem quer empreender e está meio perdido. Então o Sebrae também ajuda, né? Tem cursos nesse sentido para dar o pontapé inicial, não tem? Exatamente. Nós temos mais de 100 cursos na nossa plataforma, na internet, sebrae.com.br. E qualquer empreendedor pode acessar, são gratuitos, mais de 100 cursos gratuitos, que vão desde plano de negócio, viabilidade de negócio, planejamento estratégico, na área financeira, controles financeiros, que são essenciais para qualquer empreendedor, né? Manter o controle das finanças da sua empresa. Se não houver um controle financeiro, a chance de sucesso dessa empresa, elas são reduzidas. É importantíssimo manter os controles financeiros de qualquer empresa para que ela então possa crescer e se desenvolver de uma forma sustentável no mercado. Maravilha! Eu conversei com Francisco Batista, analista de negócios do Sebrae do Amapá. Muito obrigada, Francisco, por esse bate-papo, pelas dicas também que você deu. Obrigado, Camila. É um prazer poder ter contribuído com vocês. E você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Se você está aqui, com certeza irá encontrar o que precisa para abrir uma empresa ou crescer o seu próprio negócio. Foco nos seus sonhos, hein? Eu me despeço aqui e aguardo você no próximo Vida de MEI. Afinal, você já sabe, não é mesmo? Assistir o canal Empreender já é um bom negócio. Até a próxima!